Só que estar em Cristo é muito mais do que estar em uma religião. Estar em Cristo é muito mais do que pertencer a uma igreja. É muito mais do que fazer parte de uma instituição religiosa. Nem todos aqueles que fazem parte de uma religião dita cristã está em Cristo. Estar em Cristo é estar totalmente dependente. Graças a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, agora chegou o momento da reflexão da palavra de Deus e nós faremos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: portanto, ou por esta causa, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o apóstolo Paulo, ele, depois da palavra conclusiva, que é o portanto, por esta causa, ele coloca: se alguém está em Cristo. A primeira observação que eu quero fazer é que aqui tem uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, nem todos estão em Cristo. Paulo diz: se alguém está em Cristo. Tem um se aqui, tem uma conjunção subordinativa condicional. A primeira observação que eu quero fazer é esta: que nem todos estão em Cristo. Melhor dizendo, a maioria não está em Cristo, porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro que muitos são os que entram pela porta larga e o caminho espaçoso, que conduz à perdição. E poucos são aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado. Então, a grande maioria, infelizmente, não está em Cristo. Mas aí alguém poderia perguntar: mas o cristianismo, sendo o catolicismo romano, sendo os evangélicos, seja um cristão católico, seja um cristão ortodoxo, seja um cristão protestante, evangélico, o cristianismo não representa a maior religião desse planeta? Sim. Com mais de 1 bilhão, aproximadamente quase 2 bilhões de pessoas, né, se intitulam pessoas que fazem parte do cristianismo. Sim, eu não quero negar isso, não estou negando isso. Só que estar em Cristo é muito mais do que estar em uma religião. Estar em Cristo é muito mais do que pertencer a uma igreja. É muito mais do que fazer parte de uma instituição religiosa. Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, primeiro, nem todos estão em Cristo. A grande maioria não está em Cristo. Depois, nem todos aqueles que fazem parte de uma religião dita cristã está em Cristo.
E o que é de fato estar em Cristo? Essa frase que Paulo usa várias vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em todas as cartas do apóstolo Paulo, nas epístolas paulinas, Paulo vai usar essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Primeiro, estar em Cristo, isto fala da nossa relação com Jesus, da nossa ligação com Cristo pela fé. Estar em Cristo é estar firme na convicção de que somente em Jesus poderemos ser aceitos por Deus. Estar em Cristo é a convicção de que, a certeza de que, não por meio de obras, não por meio de méritos, não por meio de práticas religiosas, não por meio de pertencer a uma instituição dita, denominada cristã, isso nos garantirá o acesso a Deus. Estar em Cristo é estar totalmente dependente de Jesus para tudo, para a salvação e para tudo. Estar em Cristo é ter a consciência de que nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Estar em Cristo é ser alguém escolhido por Deus, alguém que foi plantado definitivamente na eternidade para pertencer a Deus. Estar em Cristo é estar totalmente ligado a Jesus misticamente pela fé. E aí Paulo diz, se alguém está em Cristo, se alguém preenche essa condição, se alguém preenche esse pré-requisito de depender de Jesus, de confiar, de depositar toda a sua confiança em Jesus, ele diz, nova criatura é.